Olá, no ar o GTV Esporte com os seguintes destaques. Campeão do primeiro turno do Master vai estrear neste sábado no retorno. Campeonato Amador, partida isolada, é o destaque deste domingo. No futebol suíço, 7 jogos marcarão o início do segundo turno. Futebol de areia, você vai acompanhar uma reportagem especial sobre a grande vitória do Real Vila sobre o Sai de Baixo. Jogos regionais definidos, os adversários de Garça na primeira fase e a primeira medalha já está assegurada. Delegação garcense vai ficar alojada em Inúbia Paulista. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Começando a edição de hoje, destacando toda a movimentação que o futebol garcense terá neste fim de semana, com festa das cerejeiras e tudo mais. No sábado, começando às 15h30, teremos 5 jogos pela segunda rodada, retorno, fase de classificação do futebol suíço Master. De olho na tela. Partidas acontecendo no conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. No Heitor Gonçalves tem o clássico Dinos enfrentando o Aliança, que foi o campeão do primeiro turno, folgou no sábado passado e agora realizará a sua primeira partida nesta etapa da competição. No Martim Carvalho, tem o Clube Amigos do Futebol, o CAF, enfrentando o Real Garcense. Marcos Antônio da Silva, Corinthians e SEC. João Luiz Ancopé, o líder Salek, com um jogo a mais que o Aliança, enfrentando o Palmeiras. E no Alberto Silva Braga, tem SEAC e Guanabara. Vai folgar na rodada a equipe do Ciborgue. Agora o Campeonato Amador. Neste domingo, uma partida isolada. Vai acontecer no Toyotão, em Vila Rebelo. É o confronto entre Sol Nascente e São Lucas que vai marcar o fechamento do primeiro turno. Essa partida é válida pela segunda rodada e só não foi realizada quando da marcação da data original devido à ausência do representante. Por isso, naquela ocasião, o Sol Nascente se recusou a entrar em campo. Então, neste domingo, 9 horas, Toyotão, Sol Nascente e o campeão do primeiro turno, a equipe do São Lucas. Agora o futebol suíço. O retorno vai começar neste domingo. Serão 7 jogos que terão os seguintes locais e horários. No Heitor Gonçalves, 8 horas, Paulista e Ospior, que é o campeão do primeiro turno. Às 10 horas, no Heitor Gonçalves, tem Juventude e Leves. Martim Carvalho, às 8 horas, tem Lanchonete Vimec. Às 10 horas, Bom Jogo, Cosminho e Amigos. Marcos Antônio da Silva, às 8 horas, Frei Aurélio e São Lucas. E às 10 horas, Dinos enfrentando a equipe do Salgueiro. Nalberto Silva Braga, 8 horas, Independente enfrentando o Vagão. Lembrando que pelo torneio de futebol sub-16 não haverá qualquer movimentação neste fim de semana, justamente em virtude da festa das cerejeiras. No outro domingo, dia 12, Toyotão à tarde, 14 horas, decidindo o terceiro e quarto lugares, Juventinho e CHGA. Posteriormente, na grande final, Casinha de Lata diante do São Lucas. Pela Copa Regional do Bom Senso, ainda falando nas categorias de base, neste fim de semana, mais especificamente no sábado, o CHG vai jogar em Santa Terezinha, no distrito lá de Lupércio, frente às equipes de Lupércio Santa Terezinha. Sub-11, Sub-13 e Sub-15 jogando a partir das 8h30. Neste mesmo horário, no módulo esportivo em Vila Manolo, os times da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer de Garça estarão recebendo Echaporã, confirmando igualmente em 3 categorias. Vamos abrindo espaço para o nosso primeiro intervalo de hoje. Logo após, você vai conferir informações sobre o futebol de areia da comunidade Araceli Beira Rio.
A comunidade Araceli Beira-Rio já conhece os finalistas do Campeonato do Futebol de Areia, que está sendo realizado neste primeiro semestre. Real Vila e Ferroviária. Aliás, a Ferroviária foi a melhor equipe da fase de classificação e chegou à decisão após eliminar nas semifinais o Casinha de Lata pelo placar de 4-2. Foi 2-2 no tempo normal e na prorrogação 2-0 para a Ferroviária, com gols do Felipe num belo tento assinalado através de voleio, sem nenhuma chance de defesa para o goleiro Nenim e também o Deivão. 4-2 para a Ferroviária, que vai enfrentar na final o Real Vila, que venceu com muita propriedade. Eu diria até facilidade a equipe do Sai de Baixo. 3-0. Estivemos no domingo ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira acompanhando esta partida que abriu a jornada dupla semifinal do futebol de areia. E é esse o destaque que você confere a partir de agora. Pensa num jogo pegado, cheio, mas muito cheio de rivalidade. Essa foi a tônica da abertura das semifinais do futebol de areia da comunidade Araceli Beira-Rio. Quando o Real Vila saiu à frente do Sai de Baixo, a partida foi muito disputada. O jogo foi muito falado, muito conversado, desde o seu início. Também o que a torcida do lado de fora colocou pilha nos jogadores. E olha que nem eram tantos torcedores assim. Na partida em si, Real Vila e Sai de Baixo se enfrentaram em clima de decisão. Até porque o jogo era eliminatório e valia vaga para a fase semifinal. Devido à importância do confronto, qualquer lance era muito disputado. E um simples lance afastado da defesa já era motivo para muita comemoração, como fez o zagueiro Marcelinho da Égua, do Real Vila. Lembram-se dele? Aquele do individualismo sozinho, do folclórico Barcelona, que disputa a Copa de Futsal. O elenco não está acompanhando, está querendo fazer individualismo sozinho. Individualismo sozinho. Individualismo sozinho. Individualismo sozinho. Apesar da força e da qualidade das duas equipes, poucas chances claras de gols foram criadas. Uma partida tão disputada como foi Real Vila e Sai de Baixo, esperava-se que, em desvantagem, o Sai de Baixo criasse mais chances para tentar a igualdade ainda na etapa inicial. Porém, apenas nas jogadas em bolas paradas é que a equipe conseguiu chegar. E mesmo assim, com o sistema defensivo do Real Vila, na maioria das vezes, sempre levando vantagem. Fim do primeiro tempo. Com um gol marcado por Léo Márcio, o Real Vila vai vencendo o Sai de Baixo pelo placar de 1-0. Só que os 25 minutos finais prometem, e muito. Será o que vai acontecer? Quem nunca ouviu falar sobre aquela famosa expressão que é dita geralmente aos zagueiros? Chuta para onde você estiver virado. E foi assim o que aconteceu com o zagueirão Regi da equipe do Real Vila. Nos primeiros 3 lances do segundo tempo, ele conseguiu, digamos, chutar a bola para onde estava virado. Mas o Real Vila não estava melhor apenas na defesa. Partiu para o ataque e por muito, mas por muito pouco mesmo, não ampliou o placar. Porém,
O gol era questão de tempo. E em jogada individual do centroavante Buga, o Real Vila fez o segundo gol, abrindo uma ótima vantagem sobre o concorrente direto. Sabendo cadenciar muito bem o ritmo do jogo e administrando a vantagem que lhe era amplamente favorável, o Real Vila ainda contou com a sorte, como neste terceiro gol, que praticamente definiu a classificação da equipe, a decisão do primeiro campeonato deste ano de 2015. Fim de jogo. E o primeiro classificado para a decisão foi o Real Vila. Para quem esperava que o jogo seria diferente no segundo tempo, realmente foi, com uma superioridade gigantesca da equipe vencedora, que chegou à decisão pelo placar de 3-0, com gols marcados por Léo Márcio, Buga e Marcelinho da Égua. Começou com bastante garra, né, Marcão? Durante a semana aí, bastante provocação da parte dos caras, mas com vontade e determinação a gente conseguiu ganhar e ir até a final aí. Essa é a chave para se vencer no futebol de areia? Muita garra e determinação? Sim, muita garra, determinação, vontade e determinação, né, pra você ganhar, né? Senão não tem como. Igual o time dos caras aí, ó, tudo joga com vontade, aí você tem que entrar, cor com sangue nos olhos mesmo, não tem jeito. A gente procurou jogar na marcação, né? Sabendo que a gente tem dois meios que tem um potencial forte, né? Léo Márcio e o Gui Santos. A gente aproveitou isso aí para usar para o contra-ataque. A gente procurou jogar um pouco fechado. E depois, no segundo tempo, a gente procurou jogar mais avançado, com dois atacantes. E aí surpreendeu eles aí com 3-0, 3-0. Mas com muita sinceridade, esperava 3-0? Ah, não esperava, porque é dois times de finalista, né? É dois times, esse time foi campeão no campeonato passado. E a gente esperava uma partida muito difícil, inclusive para prorrogação e pênalti, mas a gente com dedicação, marcação aí, né, procurou e tivemos prazer de ganhar 3-0 aí. E é só isso aí, só comemorar agora e ir pra final, um jogo mais difícil, mas nós tá aí. Então, portanto, neste domingo vai acontecer a grande decisão. Às 9h20, Ferroviária enfrentando o Real Vila. Real Vila e Ferroviária sem que nenhuma equipe leve qualquer tipo de vantagem. Em caso de empate, a decisão será levada para a prorrogação. Permanecendo a igualdade no marcador, disputa através da cobrança de penalidades máximas alternadas, 3 para cada lado. Na preliminar 8 horas, decidindo terceiro e quarto lugares, os perdedores das semifinais, Sai de Baixo e Casinha de Lata. Hora de mais um intervalo, logo após tudo sobre os Jogos Regionais de Oswaldo Cruz. Os Jogos Regionais de Oswaldo Cruz estão prestes a começar. De 15 a 25 de julho, 70 municípios que integram a 7ª região esportiva do estado estarão brigando por medalhas e pela classificação aos Jogos Abertos do Interior que vão acontecer no segundo semestre em Ribeirão Preto. Na segunda-feira, aconteceu o Congresso Técnico, mas também Garça teve definido o seu alojamento, que não vai ser em Oswaldo Cruz. Os atletas garcenses, desta vez, não ficarão alojados na cidade sede, mas sim em Inúbia Paulista, cidade bem simpática, pequenina, é verdade, porém que deve receber com os braços abertos os atletas de Garça, pois a Sentinela do Planalto será a única cidade que ficará alojada em Inúbia Paulista, que está localizada de 8 a 10 quilômetros lá de Oswaldo Cruz. Vamos acompanhar então uma matéria que foi feita na segunda-feira sobre a escolha do alojamento de Garça em Inúbia Paulista.
Os jogos regionais vão se aproximando e pela quinta vez nos últimos 25 anos vão acontecer na cidade de Oswaldo Cruz, distante cerca de 160 quilômetros de Garça e com um pouco mais de 30 mil habitantes. Município que sediou os regionais em 2014 e que na atual temporada novamente terá o privilégio de se tornar a capital do esporte regional. Chegando a Oswaldo Cruz, nos deparamos com uma típica cidade interiorana, com pessoas de hábitos simples e em plena segunda-feira à tarde, pouca gente na rua, em um clima que não lembra nada os jogos. No caminho até a Secretaria de Esportes daquele município, alguns veículos e a ansiedade por descobrir qual seria o local destinado à delegação garcense, o lugar que os atletas planaltinos vão ficar alojados. Porém, nem bem chegávamos ao nosso destino, já foi dada a meia volta. O motivo? Garça não ficaria alojada em Oswaldo Cruz, mas sim em Inúbia Paulista, distante cerca de 10 quilômetros da cidade sede. Rodovia novamente, e rapidamente chegávamos a Inúbia, cidade de 3.800 habitantes, sendo 2.800 na zona urbana. Chegada ao destino, na única escola estadual do município. Uma ótima impressão causada. O refeitório é muito espaçoso e os funcionários da Secretaria de Esportes ficam bem satisfeitos com o que viram na ampla cozinha e também com a atenção dispensada pela diretora e funcionários do local, que em todos os momentos acompanharam a vistoria. O próximo passo é conhecer as salas de aula, que vão funcionar como dormitórios para os atletas, técnicos e funcionários da CEGEL durante os jogos. O tamanho do local surpreende, com a acomodação sendo facilitada devido à extensão do local. Mais um motivo de imensa satisfação. E olha só o que encontramos: uma quadra que, se não é das melhores, pelo menos oferece condições para algum treinamento tático durante os jogos. O único senão do local, os 10 quilômetros da cidade sede, Oswaldo Cruz. Alojamento resolvido, hora de retornar para o congresso técnico, quando seriam conhecidos os adversários de Garça na primeira fase. E a cada minuto chegavam representantes dos municípios participantes para acompanhar o tão aguardado evento, que reuniria praticamente todos os inscritos para a 59ª edição dos Jogos Regionais, 7ª Região Esportiva do Estado. Logo ao chegar, o representante garcense, Celso Luiz Júnior, estava assinando a lista de presença, uma mera questão burocrática que foi imposta pelo comitê dirigente dos regionais. Adentrando ao recinto, logo começou a composição da mesa de autoridades, ato que precedeu longos discursos, até porque você acha que os políticos locais perderiam essa preciosa chance de usar o microfone como um auditório tão cheio? Ufa! Como demoraram os discursos! Mas finalmente agora vai começar o sorteio, que pode ser acompanhado por um telão instalado bem no meio do palco. Após mais de 2 horas no local e com os grupos definidos, uma pausa para um rápido coquetel que aconteceu bem ao lado. Depois, hora de voltar para Garça, com o retorno a Oswaldo Cruz já definido. 15 de julho. Depois de escolhido o alojamento, confirmando mais uma vez Garça ficará alojada em Inúbia Paulista, os funcionários da CEGEL retornaram a Oswaldo Cruz para participarem do Congresso Técnico que foi realizado no Centro Cultural, com a presença dos representantes de todos os municípios, também contando com as autoridades e tudo mais. Aconteceu aí o sorteio
Primeiramente foi para a primeira divisão, com os 10 municípios inscritos naquela categoria, e posteriormente segunda divisão, a qual conta com a participação de Garça. A partir de agora você vai acompanhar na tela todo o sorteio, todos os adversários de Garça na fase de grupos dos jogos regionais. Você também vai ficar sabendo o período de realização do torneio da referida modalidade esportiva. Portanto, notícia completa e fresquinha também para você já ir se preparando no caso que você é atleta, e também você que dará uma chegadinha até Oswaldo Cruz para torcer para as equipes de nossa cidade, né? Tenho certeza disso. Então vamos acompanhar na tela o que ficou decidido no Congresso Técnico referente aos adversários de Garça. Inicialmente o basquetebol. O torneio da modalidade vai acontecer de 18 a 24 de julho. Só que Garça não vai estrear no dia 18, que é um sábado, mas sim no domingo, dia 19, porque foi cabeça de chave. São 13 participantes no basquetebol. Os 2 primeiros de cada grupo vão avançar. Além de Garça, no grupo estão Lucélia e Martinópolis, que vão se enfrentar no dia 18. A bocha terá o torneio da modalidade acontecendo de 17 a 23 de julho, com 17 participantes. Os 2 primeiros vão avançar. Garça está no mesmo grupo de Álvaro de Carvalho, Quatá e Flórida Paulista. Seguindo com mais informações dos jogos regionais, o ciclismo garcense estará competindo de 17 a 21 de julho. É o ciclismo masculino. 8 participantes: Garça, Irapuru, Lucélia, Maracaí, Presidente Venceslau, Rancharia, Tupi Paulista e Taciba. Congresso específico obrigatório da modalidade no dia 16 de julho, às 19 horas. Futebol masculino, de 16 a 22 de julho. Como sempre, é a modalidade que conta com o maior número de participantes, 44. Por isso, apenas o primeiro colocado do grupo vai se classificar ao mata-mata. Garça, que vai fazer a sua estreia contra Presidente Bernardes, também vai enfrentar Presidente Venceslau. Mais uma vez frisando, apenas o primeiro vai avançar. Virando a página, o futebol feminino, que vai começar no dia 16, devendo terminar no dia 18. Por quê? Somente 3 participantes, além de Garça, Taquarituba e Martinópolis, que vão se enfrentar em turno completo. Por causa disso, a primeira medalha de Garça já está assegurada no futebol feminino, porque, na pior das hipóteses, Garça vai ser a terceira colocada e vai faturar a medalha de bronze. O futsal masculino vai ter o torneio sendo realizado de 18 a 24 de julho. 35 participantes, um número alto também, por isso apenas o primeiro vai avançar à próxima fase. A exemplo do basquete, Garça não vai estrear no futsal masculino no dia 18. Vai ficar de camarote acompanhando o Salto Grande e Pracinha. E no domingo, dia 19, vai jogar diante do perdedor desse confronto. Seguindo com mais informações, o futsal feminino de 18 a 24 de julho, com 17 participantes e os 2 primeiros avançando. O grupo de Garça, além da Sentinela do Planalto, conta com Rosana, Regente Feijó e Salto Grande. Natação masculina. Aliás, a natação tendo a perspectiva de ser a modalidade que vai faturar o maior número de medalhas lá em Oswaldo Cruz para Garça. Dias 21, 22 e 23 de julho, 12 participantes no masculino. Além de Garça, Álvares Machado e Pauçu, Irapuru, Presidente Epitácio Bastos Maracaí, Panorama Presidente Venceslau, Martinópolis e Cruzália. Congresso específico obrigatório no dia 20 de julho, às 19 horas. Agora, seguindo, vamos com a natação feminina.
nos mesmos dias, 21, 22 e 23 de julho, porém com 2 participantes a menos, 9. Garça, Bastos, Presidente Venceslau, Maracaí, Cruzália, Pompeia, Irapuru, Panorama e Martinópolis. Congresso específico obrigatório no dia 20 às 19 horas, juntamente com o masculino. O tênis de campo, de 18 a 22 de julho, terá 8 municípios disputando o torneio. A estreia de Garça será contra a Inúbia Paulista e, vencendo, estará já nas semifinais enfrentando o classificado entre Rosana e Rancharia. Prosseguindo com mais informações, agora o tênis de mesa, de 17 a 22 de julho, com 8 participantes. Garça está no grupo A, ao lado de Lucélia Sagres e Queiroz. Os 2 primeiros avançam diretamente às semifinais. O voleibol de praia, de 16 a 19 de julho, os 2 primeiros avançando. Garça está no mesmo grupo de Martinópolis e Pacaembu. Nos próximos dias, a Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, após a definição dos horários dos primeiros jogos, estará divulgando a partida de cada delegação. Primeiramente, quem vai viajar vai ser o futebol masculino e feminino, depois o futsal juntamente com o basquete e assim por diante, dependendo da data de realização de cada torneio da modalidade. Claro que a permanência da equipe lá em Oswaldo Cruz, em qualquer modalidade, também dependerá dos resultados. Se for ganhando, vai ficando, vai disputando. Se perder logo no início, já estará retornando para a nossa cidade. Sempre estaremos divulgando informações sobre os jogos regionais. Assim que surgir aqui dentro do GTV Esporte, você poderá conferir muitas notícias sobre o maior evento esportivo da região, que vai começar no próximo dia 15 de julho, em Oswaldo Cruz, cidade que, confirmando mais uma vez, é a sede pela 7ª vez nos últimos 25 anos. E no encerramento de hoje do GTV Esporte, vamos conferindo os resultados da abertura da Copa de Futsal, jogos realizados pela abertura da 11ª rodada, fase de classificação, nesta terça-feira à noite. O Vila Nova venceu a equipe dos Colegas pelo placar de 6-5. O Manolos Futsal passou pelo EFAF 4-3 e a Ferroviária goleou os Pior de forma implacável, 6-0. Nesta quarta-feira, mais 3 jogos. Nesta quinta-feira, as partidas que finalizarão mais esta rodada. E na próxima edição do GTV Esporte, na sexta, você estará conferindo todos os resultados, bem como os jogos da próxima semana, válidos pela 12ª rodada. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!